direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. A falta de médicos oftalmologistas em Caçapava continua prejudicando a vida das pessoas. Nós já mostramos esse problema várias vezes aqui no Link Vanguarda e acompanhamos alguns dos casos, né? A espera por consulta é longa e, em alguns casos, a demora por atendimento provoca consequências graves. Essa é a Sara, uma guerreira que leva a vida no escuro por causa de uma deficiência visual que ela tem desde quando nasceu. Ela vive no bairro Eldorado, em Caçapava, e já aprendeu a lidar com as tarefas da casa. Quem ajudava bastante a Sara era o marido, o Celso. O problema é que ele, que estava com dificuldades para enxergar, acabou ficando cego porque está com catarata nos 2 olhos. Hoje é ele quem precisa de ajuda. Estava na igreja, aí eu saí da igreja. Quando eu cheguei perto do posto de gasolina, já não enxergava mais nada. Do nada. Acabou de vez. Apagou, aí foi um transtorno para até chegar no ponto de ônibus. Foi tropicando. Não é a primeira vez que nós mostramos o caso do Celso no Link Vanguarda. Em janeiro, ele ainda conseguia enxergar alguns vultos e desde então não conseguiu passar no oftalmologista. Até porque na cidade não existem especialistas nessa área, nem para ele e nem para Sara, que também precisa cuidar da saúde dos olhos dela. Eu preciso ver como que tá o ceratocone, a glaucoma que eu tenho, né? Tem que ter um acompanhamento mesmo. Aqui não tem especialista de jeito nenhum. Já há muito tempo já. Esse caminhamento estava no postão. Só que o postão não dá nenhuma informação. Você liga no postão e desliga o telefone. A situação da saúde em Caçapava está muito complicada. A falta de especialistas, como oftalmologistas, impede o tratamento de muitos pacientes. Nossa equipe esteve no postão, que é a unidade de referência em várias especialidades. E não foi difícil encontrar pessoas reclamando da falta de médicos. Não tá tendo nada, né? Porque você vai procurar uma coisa, não tem. Vai procurar outra, não tem. Nunca tem nada. Entendeu? É isso que está acontecendo aqui em Caçapava, tá difícil. Durante a gravação, conhecemos o seu Walter, que aguarda para ser atendido por um oftalmologista faz tempo. Até quiseram impedir nossa entrevista com ele. Não pode gravar, senhor. Eu tenho mais de um ano que estou esperando, estou com ponto na vista. Toda vez que eu venho aqui, eles falam, vai esperar mais uns meses. Já tem um ano que eu estou com ponto na vista e não resolve nada. Você recebeu algum tipo de encaminhamento? Não. Manda vir, há 3 meses eu vim aqui, falaram que eu teria que voltar e até agora nada. Quantas vezes mais nós vamos exibir reportagens falando sobre o problema de saúde em Caçapava? E quantas pessoas mais vão ficar cegas por causa de problema na saúde pública de Caçapava? Vocês viram o Celso no começo da reportagem aparecendo? Vocês viram a história? Ele é casado com a Sara, que desde criança já é cega. Casou-se com o Celso, que agora está perdendo a visão. Por causa de quê? Por causa de problema na rede pública de saúde de Caçapava. Nós perguntamos para a Prefeitura de Caçapava, vocês querem dar entrevista? O espaço está aberto, seja numa entrada ao vivo, numa reportagem. A Prefeitura não aceitou. Mais uma vez, mandou respostas por e-mail, em nota, em vez de conversar com a gente. Por que não conversar com a gente? Haveria algum problema? Esclarecer o que está acontecendo em Caçapava? Mas vamos então para a leitura do texto que eles mandaram para a gente. Em nota, a Secretaria de Saúde de Caçapava informou que reconhece o problema da falta de oftalmologistas, mas afirma que estuda formas para conseguir resolver toda essa situação. Antes de continuar a resposta, só uma observação, a Secretaria disse que estuda resolver o que está acontecendo em Caçapava. A última vez que a gente exibiu o problema do Celso, que agora está cego, na última reportagem ele não estava cego ainda, ele tinha problema de visão. Isso foi em abril, nós já estamos quase no fim de maio. Quanto tempo mais a Prefeitura de Caçapava precisa para resolver o problema dessas pessoas? Ainda falando do Celso, Elisa, que nós mostramos aí na reportagem, a Prefeitura informou que ele está numa lista de espera composta por 40 pessoas para a realização de cirurgia de catarata e que ainda não tem previsão de quando vai ser normalizado o atendimento e zerada a fila de espera. Mais uma vez, não tem previsão. Agora, sobre a reclamação do Walter, a Prefeitura informou que o nome dele não foi localizado no sistema. Aquele senhor que apareceu dizendo que está com um ponto nos olhos, a Prefeitura disse que não localizou o nome no sistema.
Atualmente, o atendimento é realizado com o apoio do AME de São José dos Campos. Até desculpa a deselegância da gente falar desse jeito, com esse tom, mas é impossível assistir uma reportagem como essa e não ficar, no mínimo, revoltado com isso, com essas respostas, inclusive da Prefeitura, que não se oferece a vir conversar com a gente. O espaço continua aberto, Prefeitura de Caçapava. O Walter não está no sistema, segundo a informação da Prefeitura, mas ele está vivo, presente ali, inclusive foi quase impedido de dar entrevista. Então, ele existe. Sim. Então, tem algum problema com o sistema que também precisa ser atualizado para a gente poder ter saúde. A situação dos moradores do litoral norte continua complicada, viu? Em São Sebastião, aumentou o número de pessoas desabrigadas. Já são 151 pessoas que precisaram deixar as casas por orientação da Defesa Civil. Tudo isso depois do problema do fim de semana, chuvas que mais uma vez causam problemas aí no litoral. Em Caraguá, 35 pessoas continuam no abrigo municipal. Em Ilhabela, algumas casas também foram interditadas. 9 famílias estão desalojadas e o acesso à costa sul da ilha continua bloqueado. Essa família estava em uma pousada na costa sul da ilha e só conseguiu trazer de volta algumas malas. Ficamos ilhados para o lado sul da ilha, carro, bagagem, e acabou ficando tudo por lá. Trouxemos só o essencial e a roupa do corpo. Em Ilhabela, a situação mais delicada está mesmo na parte sul. Na região do bairro do Piúva, tiveram vários deslizamentos de terra. A avenida está interditada sem previsão de liberação. O solo continua encharcado e há riscos de novos deslizamentos. Para fazer o transporte de turistas e moradores, a Prefeitura disponibilizou lanchas. Na última sexta-feira, essa casa veio abaixo. A imagem é impressionante. Tudo ficou destruído. Ninguém estava no local. Em outro ponto do mesmo bairro, mais um deslizamento. No sábado, o imóvel que já tinha sido interditado pela Defesa Civil veio abaixo. A lama carregou a casa e também a vegetação, como mostra esse vídeo que viralizou na internet. Por causa dos deslizamentos, 3 carros ficaram soterrados. No alto do morro, 5 casas foram interditadas. Reparem que o risco aqui é grande. O muro desse imóvel está praticamente pendurado. Na parte de baixo do morro, a Defesa Civil interditou outras 2 residências. A gente tem algumas informações a respeito das aulas, tá? As escolas da costa sul da ilha continuam sem aula. Já em São Sebastião, as escolas retomaram as aulas hoje e a rodovia Rio Santos foi parcialmente liberada para passagem dos ônibus e também vans escolares. Essas liberações são parciais e com hora marcada, inclusive. Teve hoje de manhã e tem agora entre meio-dia e 1h da... Nós temos recebido várias reclamações aqui na redação que chegam de várias cidades também, mas são de gente com o mesmo medo de animais peçonhentos. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a Juliana Araújo de Guaratinguetá disse o seguinte: quero fazer uma nova reclamação para localizar o dono da residência que se encontra fechada há mais de 2 anos no bairro Campos do Galvão. 2 anos fechado. Nossa. Tem surgido várias cobras e escorpiões. Está aqui uma foto que ela mandou mostrando aqui esse local realmente complicado. Ela está reclamando, né, dessa casa. Qual é a quantidade de mato aqui? Tem uma árvore, mato, fica bem do lado do que parecia um córrego. Um córrego que passa ao lado, né? E de qual cidade? Só para Guaratinguetá. Tem mais uma reclamação que é do Rafael Cursino, essa aqui do lado direito, olha, é de Jacareí. Ele está dizendo, ele é morador de Jacareí, e disse o seguinte: ó, essa viela fica aqui no Jardim Marquês, está quase fechando de mato. Temos medo de bichos perigosos, como cobra, escorpião, porque crianças usam esse caminho para ir à escola. E não tivemos resposta da Prefeitura. Estão conseguindo enxergar aí a quantidade de mato? E a viela, você consegue enxergar? Tá difícil, né? Pequena. O que mais que a gente tem? Tem ali. A Tati Alves, de São José dos Campos, falou assim, ó: tive uma baita surpresa em minha casa. Encontramos um escorpião na cabeceira da nossa cama. Nossa. Meu Deus, que susto, hein? Somos moradores do bairro São Vicente há mais de 13 anos, São José dos Campos, e nunca tinha aparecido escorpião em casa. Olá. Olha aí que surpresa, extremamente desagradável, complicado tudo Sim. isso, né? Puseram de repente, ele... um bicho que pode matar uma criança, pode... E a picada dolorosa, né? E com o relato da moradora de São José, dizendo que há 13 anos mora no São Vicente e nunca tinha visto isso. A gente tem até mais reclamações agora, trazendo o André Luiz Rosa para a conversa. Cadê o André? Vai aparecer aqui no telão pra gente? Oi, André, tem mais reclamações, né? Porque volta e meia a gente recebe. E lógico, quem é que não fica apavorado com o escorpião aparecendo, ainda mais dentro de casa? É um susto grande, né, Elisa? Boa tarde para você. E aqui em Taubaté, o número de acidentes com escorpiões dobrou nos últimos 3 anos. E não é apenas de uma região da cidade, não. Os problemas se repetem em vários bairros.
O Matheus tem 10 anos e levou um susto na semana passada. Ele foi picado por um escorpião dentro de casa, no bairro Gurilândia. O escorpião me picou na hora que eu estava passando na cozinha. A dor foi bastante dolorida. A mãe dele, a Cristiane, correu para buscar ajuda, mas ela disse que o atendimento poderia ter sido melhor. Cheguei em 10 minutos ao UPA, o médico fez uma única dose no dedo onde foi picado para bloquear, mandou aguardar 30 minutos e me liberou. Tivemos que ir para ser transferido para o pronto-socorro infantil, PSI. Aí meu filho conseguiu tomar o soro. Segundo os vizinhos, os problemas com escorpiões são constantes no bairro. Está na cadeira e quando eu senti alguma coisa subir na minha perna, eu bati. Quando eu bati a mão, era o escorpião. Era bem pequenininho o escorpião. Aí começou a queimar, eu peguei meu carro e corri pro UPA, né? Os moradores acreditam que esse terreno com mato e lixo atrai os animais. Que a gente limpa o quintal da gente. Agora, a prefeitura não faz nada. Os acidentes com animais peçonhentos preocupam os moradores e crescem em Taubaté. Em 3 anos, o número de acidentes dobrou na cidade. Nos primeiros 4 meses de 2017, foram 92 casos. Esse ano, chegou a 186 acidentes. Desses, 126 estão relacionados a escorpiões. Isso preocupa o Reginaldo. Ele não tem filhos, mas tem uma cachorra pequena que é o xodó da casa e fica com medo dela ser picada. O Reginaldo mora na região do bairro Continental e já encontrou 3 escorpiões. De início foi aqui na porta da sala. Eu estava dormindo, minha mulher me chamou, assustada. E os outros escorpiões eu achei um no quintal e no terreno do vizinho da frente. Eu estava fazendo uma limpeza para a vizinha, tirando alguns entulhos para ela ali. E me deparei ali com esse escorpião. Os vizinhos também sofrem com os escorpiões. A gente não sabe mais o que fazer. Nós estamos por rali, nós estamos faz tudo como para fazer, mas infelizmente eles estão invadindo nossa casa. A gente tem criança pequena e tem medo, né? O que os moradores querem são ações mais efetivas da prefeitura. Já paguei 2 vezes uma pessoa para estar limpando e não é problema meu, o problema é do dono e da prefeitura. Realmente, uma limpeza ajuda sim, mas eu acho que o que mais ajuda é a conscientização do pessoal, entendeu? Não deixar entulho, não deixar mato crescer, sempre tá dando essa atençãozinha aí para não acontecer mais isso, porque mata, né? A gente sabe que o escorpião mata, não é brincadeira. Sobre essas reclamações, os moradores, o repórter Tiago Bezerra conversa com a Prefeitura de Taubaté. Tiago, boa tarde para você. Oi, André, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo o Link Vanguarda. Olha, a gente questionou a Prefeitura a respeito desses terrenos que a gente assistiu aí na reportagem da Laurene. A resposta que a gente teve foi que a Prefeitura ainda não teve tempo de avaliar se esses terrenos são particulares ou se pertencem à Prefeitura. Dependendo do caso, se for particular, os donos devem ser notificados para que façam a devida limpeza e se forem públicos, aí sim a Prefeitura deve fazer os serviços necessários. Até lá não tem jeito, a população vai ter que continuar convivendo com esse problema e geram muitas dúvidas, né? Por isso eu estou aqui com o José Antônio, que é coordenador do caso, Controle de Animais Filantrópicos, para resolver, esclarecer essas dúvidas para o pessoal de casa, né, Antônio? Primeiro de tudo, que é mais importante, se for picado, o que fazer? Para onde ir? Boa tarde. Boa tarde, André. Procurar imediatamente o pronto-socorro municipal, hoje UPA Central, né? Lá onde nós temos o estoque de soro anti-escorpiônico, além de outros soros, antiofídico, antitetânico. Então, o principal é não ficar tentando ali fazer alguma coisa, alguma alternativa caseira, não. Procure imediatamente o pronto-socorro, né, UPA Central ou pronto-socorro infantil também. Esses são os únicos locais da cidade onde a gente encontra o soro. Por exemplo, na reportagem a gente viu a Gurilândia. Lá, por exemplo, na UPA, o pessoal não vai encontrar. Não vai encontrar. Porque há uma necessidade de um monitoramento, há uma necessidade de uma manutenção desses imunobiológicos ficarem de uma maneira adequada. E aonde a gente encontra isso é na UPA Central, no antigo pronto-socorro. Na reportagem a gente viu também o caso de um morador que tem medo porque ele tem um cachorrinho dentro de casa. Os animais também estão expostos, né, doutor? Olha, a relação do envenenamento, ela é sempre peso em relação à quantidade de veneno. O animal normalmente, o peçonhento normalmente, ele não tem algumas maneiras de gastar menos veneno, mas normalmente a quantidade que ele aplica é praticamente a mesma. O que vai diferir na gravidade do caso é uma criança, por exemplo, de 7, 8 quilos, 10 quilos, e uma pessoa, um adulto de 80 quilos. A quantidade de veneno em relação à quantidade de peso corporal da vítima é que vai determinar a gravidade dos sintomas.
exceto nos casos, por exemplo, de pessoas com mais idade, que têm outras comorbidades, são cardiopatas, são diabéticos, têm outro tipo de problema qualquer, que aí, independente do peso, há essa questão da comorbidade. Muito obrigado pelas informações. Então, só reforçando, a Prefeitura diz que está fazendo aí a parte dela, mas não é querendo passar a mão na cabeça da Prefeitura, não. Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração que a população também precisa fazer a parte dela, né, André? Deixar tudo limpo, evitar aquele acúmulo de lixo no quintal, deixar o ambiente sempre limpinho para fazer com que esses animais não apareçam dentro de casa, né? Inclusive, foi essa a observação do morador que apareceu na reportagem, né, Tiago? Obrigado, bom trabalho para você. E olha só, teve um acidente com um ônibus hoje cedo no centro de Taubaté. A gente tem imagens aí, a suspensão desse ônibus quebrou e o motorista perdeu o controle. Ele subiu na calçada e bateu num carro que estava estacionado, esse Fusca vermelho aí. O acidente foi na rua Gastão Câmara Leal. A Defesa Civil precisou ser acionada para analisar a estrutura de metal que você está vendo, que também foi atingida pelo ônibus. Apesar do susto, ninguém se machucou. Em nota, a ABC Transportes informou que investiga as causas do acidente e que vai arcar com os prejuízos. Olha, nós estamos no finzinho de maio, logo chegam as festas juninas e com elas aquele monte de comida gostosa. Inclusive já tem festa por aí, Sim. antecipada, e a gente já está curtindo. Se você souber prepará-las ali no capricho, pode até ganhar dinheiro, né, Elisa? Ainda mais com comida tão gostosa. Quem é que resiste a essas comidas dessa época? Em São José tem vaga aberta para você aprender a fazê-las. É para oficinas que vão te ensinar a fazer bolinho caipira, caldinho, muitas gostosuras juninas. Vamos conversar com o Pedro Melo. Pedro, você está acompanhado já de algumas panelas ainda bem, daqui a pouquinho vai provar alguma coisa. O que o pessoal ensina aí de gostoso? Acho que tudo é gostoso, né? Boa tarde. Tudo. Olá, muito boa tarde. Tudo é gostoso e é difícil mesmo resistir. Inclusive, olha essa mesa que a gente tem aqui, ó. Bolo de goiabada, o bolinho caipira, acho que nem precisa falar, né? Eu acho que, inclusive, o ano inteiro tem gente que come bolinho caipira aqui em São José. Tem caldinho, creme de milho. Eu vou conversar primeiro, porque essas meninas aqui já estão prontas para ter uma aula logo mais 1h da tarde. Já está rolando uma introdução aqui, porque elas estão ansiosas para a aula. Eu vou conversar primeiro com a Angélica, que pode explicar para a gente. São oficinas do Fundo Social de Solidariedade em 14 pontos na cidade, é isso? Isso. As oficinas juninas fazem parte da capacitação, da área de capacitação do Fundo Social. As oficinas, elas têm 3 horas de duração e o objetivo é que a gente possa gerar renda, fazer uma complementação na renda dos munícipes, né? Quem é que pode participar dessas oficinas? Pessoas a partir de 16 anos, residentes aqui em São José dos Campos e mais nada. Legal, basta entrar lá, são cerca de 370 vagas, né, no site ou ligar lá no Fundo Social, é isso? Exatamente. As oficinas acontecem em várias entidades aqui de São José, são 14 entidades, e acontecem também na padaria do Fundo Social. As oficinas oferecidas na padaria do Fundo Social, elas podem ser, as inscrições são feitas direto no Qualifica. Já as oficinas que acontecem nas entidades são abertas à população, as pessoas podem verificar no nosso site www.doasaojosé.com.br, vão descobrir lá qual é a entidade mais próxima, podem fazer um contato e se inscrever. Certo, eu vou interromper um pouquinho aqui a introdução, que a Cristina estava preocupadíssima, porque ela colocou a toalha aqui e ela disse que a aula em si não tem toalha, né? Porque tem toda uma questão de higiene. Isso, não tem a toalha é só depois que a gente vai montar a mesa para os nossos clientes, aí é colocado ali e eu fico, põe isso, põe aquilo, tem que ser separado a cebolinha e o queijo, porque nem todo mundo gosta de cebolinha ou cheiro verde, então deixa a gosto do cliente. Agora, em 3 horas você ensina a fazer tudo isso daqui? Isso, um bolo de farinha de milho com goiabada, um bolinho caipira, um creme de milho e o caldo de mandioquinha. E é verdade que você faz algumas receitas de bolinho caipira para os veganos, você estava me falando, né? Sim, Pedro, olha, o vegano, ele gosta muito de tofu, gosta de escarola, gosta do... Como que eu vou dizer para você? Do verdinho. Então, se tratou de verdinho ali, meu filho, a gente, olha, pode fazer de tudo. Fica muito bom com a carne texturizada de soja.
Certo, olha, obrigado então pela sua entrevista. Espero que vocês aproveitem o curso, viu, meninas? Ela só tem 13 anos no Fundo Social de Solidariedade, já tem 11 mil alunos, ex-alunos que estão complementando a renda com esses quitutes aqui. Eu, que não sou bobo nem nada, devolvo para vocês e vou aproveitar para comer alguma coisa aqui, claro, um bolinho caipira. Termina no fim desse mês a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Criadores de toda a região precisam vacinar o rebanho e evitar que a doença volte a circular. Para manter o rebanho assim, saudável, o Vladimir não descuida. Esse mês ele vai ter que vacinar as mais de 100 cabeças de gado contra a febre aftosa. Vai dar trabalho, mas vale a pena. Cuido deles como se estivesse cuidando de mim mesmo. A gente faz o possível para poder tentar cuidar melhor do gado, né? E não deixar que a doença se espalhe. Na verdade, esse cuidado é uma obrigação dos produtores rurais. Segundo a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, a vacinação é parte do programa para erradicar a doença dos rebanhos no Brasil. Nós estamos num estado sanitário de região controlada para febre aftosa com vacinação. E agora a gente almeja o status de sem vacinação. O simples fato da gente ter a doença erradicada e sem vacinação vai abrir muito mais mercados para os nossos produtos do agronegócio, tanto paulista quanto brasileira. Até o final do mês, os produtores têm que vacinar o rebanho todo. A próxima etapa da vacina acontece em novembro para animais com até 2 anos de idade. E esse ano a vacinação tem uma novidade. A dose passou de 5 para 2 ml e tem uma explicação. De acordo com o estudo da panaftosa, a gente não tem o sorotipo C na América Latina desde 2004. Então já tiraram um antígeno da vacina, o que vai reduzir muito a reação nos animais. O Ricardo trabalha com a produção de leite para abastecer o próprio laticínio. Ele mesmo prepara as doses e faz a vacinação nos animais. São quase 400 cabeças de gado. Nós temos a responsabilidade de continuar dando essa garantia de que nenhum perigo vai correr o rebanho com relação à febre aftosa. Eu já presenciei isso há 40 anos atrás. O prejuízo é muito grande para o produtor e imenso para o país e para todos os produtores. Para os produtores, o investimento em vacinas é focado na prevenção e nem é tão alto se comparado com os prejuízos da doença. O gasto não é tão grande assim. É 1,20, 1,10 a dose. E comparado com o prejuízo que teria, né, com a doença? Daí o gasto se torna muito pequeno. Eu faço questão porque, além de eu ter prejuízo se acontecer alguma coisa, não espalhar essa doença para a região, né? Vale a pena, sem dúvida, não tem dúvida nenhuma que vale a pena. E se o produtor não vacinar o rebanho, paga multa, R$ 130 por animal. Agora, se vacinar, mas não comunicar à Secretaria Estadual de Agricultura, paga multa também, R$ 80 por cabeça. Tá com vontade de comer? Pede pelo aplicativo. Quer usar um transporte? Pede pelo aplicativo. Pagar estacionamento é tudo tão fácil que quando vê, você vai se perdendo, já nem sabe onde é que foi a sua conta. Como normalmente os pagamentos são feitos com cartão de crédito, é bom ter um planejamento financeiro até para isso, para não se perder nas contas no fim do mês. Na correria do dia a dia desse casal, sobra pouco tempo para cozinhar. E é tão fácil pedir comida por aplicativo que virou um hábito. Muito simples, tá na mão, sempre tem algum desconto, alguma promoção, então é imbatível. Vou falar que aquilo ali é um negócio complicado de não se viciar. Só que no fim do mês vem a fatura do cartão de crédito. Você não vê, né, o dinheiro que você está gastando, você só vai pedindo. Aí na hora que chega o fim do mês, você ainda vai conferir para ter certeza que foi aquele valor mesmo. Aí já é um problema, né? Porque aí você prova 2 vezes que você gastou aquilo. Então dá para se perder, sim. Essa cabeleireira usa o aplicativo de transporte quase todos os dias para ir ao trabalho. Quase toda vez que eu venho para cá, umas 3 vezes ao dia, sai bem mais em conta. Sai em conta. Você faz as contas? Faço. Vale a pena. Já o Murilo usa aplicativos para se locomover pela cidade e também para pedir comida. Bem mais fácil, né? Você não precisa ficar procurando o número de telefone de pizzaria, você já coloca lá e vai de uma vez. Ele admite que a conta do cartão aumenta um pouquinho. Uns R$ 400, eu acho, mais ou menos. Tenta se controlar? Tento, mas é difícil, mas eu tento.
Hoje, muita coisa que a gente precisa está no celular. Comida, transporte, compra de supermercado. É só ter um cartão de crédito cadastrado e fazer o pedido. O problema é controlar essas despesas. Uma pesquisa do SCPC, o Serviço Central de Proteção ao Crédito, mostra que entre as pessoas que usam o cartão de crédito para fazer compras, 25% acabam não conseguindo pagar a fatura total. Essa especialista em gestão de negócios diz que isso é um perigo para as finanças pessoais. Ele começa em 13% e vai a 17%. Isso a gente não está contando outras tarifas, IOF, que é cobrado em cima disso. Então, é muito fácil de uma dívida que você tem de 100, 200 reais virar 1.000 em muito pouco tempo. Ela diz ainda que é preciso colocar um limite nos gastos com aplicativos. Você saber quando que você vai utilizar esses serviços, vão ser em emergências, vai ser no final de semana. Eu só vou pedir comida no final de semana, ou quando eu estiver com os amigos, ou quando realmente não tiver outra alternativa. Então, colocar um valor máximo que você possa utilizar por mês, para que você não se enrole com esses valores no final do mês na sua fatura de cartão de crédito. Tá aí? Nossa, se Legal a enrolar dica, com né? cartão de crédito é desesperador, não é? Tecnologia é bacana, né? Legal você colocar ali um aplicativo. Olha que ideia boa, tu vai ter que vir juízo junto também, Pois é. né? E de pra vez gente em- se controlar para evitar gastar demais. E não ter a surpresa. De vez em quando, quem sabe pagar no débito, quando vão entregar as coisas e não no crédito, para não ter surpresa no fim do mês. A gente perguntou na internet porque pensa num assunto que dá o que falar. É esse, sobre cartão de crédito, compra na internet. Tivemos aqui alguns comentários, aliás, vai lá na nossa rede social, deixa sua opinião também. Valdete... E obrigado para quem mandou, né? Com certeza, pra compartilhar que já tá suas participando. angústias nessa hora. Estão sendo sinceros. A Valdete de São José disse, eu não faço e nem sei fazer isso, mas meu esposo, filhos, nora e genro, sim. Só que eles têm controle, só gastam o que podem e só em sites que já conhecem. Importante isso aqui, segurança. Alguns preferem, então, não consumir tanto e vai lá na pizzaria, pega, compra pizza, traz para casa, tudo, Bom em vez de pedir. Ó, o Marcelo Jardim de Campos Jordão falou assim, eu não compro mais. Já me clonaram o cartão de Eita. crédito por compras pela internet, tem que comprar em sites seguros. Tá aí, Marcelo, Marcelo. tomando cuidado, hein, Marcelo? Quem mais aqui? Maria Aparecida, vez ou outra compro sim, mas tenho total controle, cartão é um perigo, tá dizendo aqui. Ivanil de Andrade, São José, não gosto de aplicativo? É uma porta de entrada para gastar mais do que pode, porque é tão simples. Vai pedir um carro. É só pedir, você nem tá vendo o dinheiro que tá saindo. Aí quando vem no fim do mês, os olhos arregalados por causa da fatura. Por isso que tomar esse cuidado e amadurecer na hora de lidar com a questão financeira, com essas facilidades tecnológicas, também é muito importante. Técnicas para aumentar a produção e melhorar a conservação do pasto e também, preservar a natureza. O Miguel toma conta de 150 animais nessa fazenda em Piracaia. O lugar é grande, equivale a cerca de 630 campos de futebol. E a missão dele é fazer com que o gado cresça saudável e ainda preservar a pastagem e as nascentes que tem aqui. Só que há um tempo atrás apareceram alguns problemas. A princípio foi uma certa degradação da pastagem, né? E baixa carga de animais por hectare, né? Então serão duas preocupações, ambiental e econômica. O Miguel, então, teve que ir atrás de conhecimento. Ele procurou técnicas para tentar recuperar a área e encontrou um curso de graça sobre manejo de pastagem ecológica no Instituto IP de Nazaré Paulista. Essa técnica é indicada por especialistas para quem trabalha com animais bovinos, caprinos e ovinos. E funciona mais ou menos assim. A área de pasto é dividida em pequenos cercados. A ideia é que o gado se alimente em cada um dos espaços por 1 ou 2 dias, fazendo uma espécie de rodízio. Enquanto os animais se alimentam nos outros espaços, a vegetação daquele que já foi consumido pode se recompor a tempo. E isso preserva melhor a pastagem e pode evitar problemas no solo. Logo que tem a chuva, não temos um escoamento superficial. Quando a gente tem escoamento superficial, a gente tem vários problemas, como por exemplo a erosão. Os especialistas dizem que a pastagem, numa altura média aí de 15 a 20 centímetros, cria uma espécie de colchão que amortece a água da chuva e facilita a infiltração dela no lençol freático, abastecendo assim as nascentes, os mananciais. Ou seja, aqui na região Bragantina, quem ganha com tudo isso são as represas do sistema Cantareira. As propriedades aqui ao redor da Cantareira, elas participam e aí a gente consegue manter um estoque maior de água nessa região. Em contrapartida, os animais se beneficiam disso também, porque as nascentes das propriedades continuam tendo água, a
produção de forragem acaba sendo melhorada com o passar do tempo, com 2, 3 meses do projeto, e os animais acabam tendo um ganho de peso melhor. Na fazenda do Miguel, os resultados apareceram rápido e estão sendo monitorados pela equipe do projeto Semeando Água. Um rebrote mais rápido e penetração, infiltração da água de chuva, porque tem uma cama, né, de amortecimento. Isso também gerou, ao mesmo tempo, um melhor controle de carrapatos e conseguimos pôr um pouco mais de unidade animal por hectare. E tem mais gente na região buscando informações para tentar melhorar a produtividade a partir dessa técnica. O Milton cria cavalos em Bragança Paulista e decidiu fazer mudanças no sítio, pensando principalmente em crescimento sustentável. O fato de a gente querer transformar o nosso pasto em orgânico. Quanto mais informação tiver, melhor, né? Podemos pecar por ter informação, mas não por não tê-la, né? Então, acho que esse é o principal ponto, né? Com informação tudo fica melhor, né? Mais seguro. O próximo curso vai ser realizado na segunda-feira que vem em Nazaré Paulista. As inscrições são de graça e podem ser feitas no Parque de Exposições da cidade. Interessante, né? O pecuarista precisa entender que o solo contribui com a saúde ou não do animal que ele está criando, seja cavalo, seja boi, seja o que for, para que aí sim a infiltração da água, da chuva, tudo isso tem técnica. Se o pecuarista não tiver acesso a essas informações, ele vai ter prejuízo na produção dele, né? Interessante que esse tipo de curso seja feito, porque quando a gente fala de preservação do meio ambiente, cuidar do solo, no fim é bom para todo mundo, não só para quem vive disso, mas para a população em volta, para todas as cidades. Interessante, era mais com inscrição de graça. E muito boa a fala do nosso amigo aí no fim, dizendo assim, conhecimento está aí, então vamos correr atrás para poder obtê-lo. Vamos continuar falando então de assuntos do meio rural, André? Vamos sim, Abrantes. Só complementando o que vocês comentaram desse projeto Semeando Água, tem um projeto, inclusive, no sistema Cantareira ali para preservar as nascentes. Está tudo dentro desse contexto aí, porque a pastagem degradada acaba prejudicando nascentes também e aí, consequentemente, diminui a quantidade de água, enfim, aí vira aquele problemão todo que a gente já viu quando o Cantareira acabou prejudicado devido à seca. Enfim, é um projeto muito interessante que quanto mais pessoas aderirem, melhor vai ser. A Gabriela reclama que não consegue dar banho no filho e nem lavar louça e mandou um vídeo pra gente. Pessoal, mais uma vez estamos sem água na cidade. Aí, ó, pia cheia. Já são 10h30. A água acabou aqui na minha casa, era umas 10 horas, 10h30, 11 horas. Não tenho água pra nada. Segundo a Prefeitura, o problema está em 3 ruas da região central de Natividade. O motivo é o rompimento de um cano da rede de abastecimento. A previsão é que às 5 horas da tarde o problema seja resolvido. Várias cidades da região estão se programando para arrecadar doações durante a campanha do agasalho. Todo mundo pode ajudar e com os mais variados produtos. Cobertor, brinquedo e até objetos de decoração. Em São José dos Campos, tudo que o Fundo Social arrecada é distribuído para as famílias de baixa renda. E são eles próprios que escolhem os produtos que querem levar para casa. É quase que uma linha de produção, só que nesse caso, isso faz parte da triagem dos produtos. É uma espécie de controle de qualidade, porque para deixar tudo ensacado, separado com placa de identificação, para depois seguir para as lojas, tem um item ou outro que acaba sendo eliminado. Digamos que são produtos que apresentaram algum defeito. No Fundo Social, nessa época do ano, a separação das doações é extremamente importante. Nós estamos falando de quem precisa. E quem precisa, chega cedo na loja. Isso mesmo, tem loja de campanha do agasalho. Elas visitam diferentes bairros de São José. O Francisco e a dona Alzira foram os primeiros a chegar, 6 da manhã. O que você veio buscar? Vestidinho, se eu achar que serve pra mim, né? Você vai vestidinho, saia, né? Então, vamos ver. Se der sorte, né? Um agasalho pro frio. Isso, também. As pessoas, assim, acabam por acumular muitas coisas
E sendo que tem muitas pessoas que necessitam. A loja é aberta com orientações aos clientes. E depois são 20 minutos para que as pessoas possam escolher o que querem. Para esse ano, além dos agasalhos, roupas tradicionalmente, nós estamos trazendo objetos de decoração, alguns produtos eletrônicos, tem óculos de sol, relógio. A única coisa que a gente não traz para cá, porque é muito grande, são os móveis e eletrodomésticos. Mas todo o resto que a gente recebe lá, a gente aproveita para distribuir nas lojas. A Vilma escolheu um produto diferente. Olha que chique, um massageador. Muito bom, né? Que as pessoas vêm aqui, se servem bem, né? Porque tem roupas boas. Agora, essa questão de ter novidade igual um aparelho de desmassagem é bom, né? Muito bom. Olha aí, a dona Alzira encontrou alguns vestidos. As crianças, claro, brinquedos e até itens já pensando nas férias de verão. E por falar em verão, a Patrícia estava toda estilosa. Amei. Top. Tinha óculos escuros, não? Tenho. É o primeiro óculos que eu tenho. Sou muito feliz. Tô me sentindo rica. Menina, já é rica de felicidade e alegria, né? Se contagia a gente, né? Olha, ainda dá tempo de fazer a sua doação. É só procurar as caixas da campanha espalhadas por comércios da cidade ou então ir direto ao Fundo Social de Solidariedade São José dos Campos, que fica no Parque da Cidade. Essa loja toda divertida é itinerante e amanhã vai ser montada no bairro Alto da Ponte, na Zona Norte. Na quinta é a vez dos moradores de Eugênio de Melo, na sexta-feira do Nova Esperança. Então faça a sua doação, procure o Fundo Social de São José. André? E olha, em Pinda também está tendo campanha do agasalho e uma palavra que a gente pode definir a campanha é a empatia. É quando a gente sabe se colocar no lugar do outro. E quando esse exercício é feito desde cedo, o resultado é ainda melhor. Foi um passo importante para ela. A Lavínia tem 12 anos e já encontrou um dos propósitos da vida. Caminha pelo condomínio onde mora, pedindo doações para os vizinhos. E todo mundo abraçou a vontade da estudante de agasalhar quem passa frio. Eu adoraria se alguém fizesse isso por mim, se eu estivesse nessa mesma situação. É uma forma só de organizar, porque o mais importante, a melhor sensação de todas é você ver, além de você estar organizando, o próximo também está pensando no outro e ajudar. E assim que a gente vai fazer uma corrente. E foi caminhando por outra realidade, diferente da dela, que a Lavínia decidiu acolher o outro. A adolescente sempre passa por aquelas contestações, no sentido de não ter a condição ideal em casa. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu, como uma maneira de educá-la, eu levei para a rua para ver a realidade dos moradores. E nesse ato, acabou despertando nela a necessidade de fazer algo para contribuir para uma melhora no mundo. Nossa, eu olhei assim, meu Deus, eu nunca mais vou reclamar de nada. E assim a menina foi juntando roupa para aquecer quem vive na rua. Ela levou essa ação também para dentro da escola onde estuda. Aqui, a Lavínia virou espelho para os amigos. É um exemplo, né? Porque é sempre bom a gente ajudar os outros. A gente sendo uma colega de sala é importante, né? A Lavínia, ela contagiou, parece que a escola inteira, porque todo mundo se motivou a doar. E quando ela estava fazendo a campanha, ela chegou na nossa sala e falou que ela estava fazendo a campanha no condomínio dela, pediu pra gente ajudar. Esse é o segundo ano que a estudante dá uma lição de solidariedade. Na escola ou fora dela, essa moradora de Pindamonhangaba está fazendo sua parte. E a campanha tem recebido bastante apoio. Esse movimento voluntário da Lavínia ganhou a força dos campeões da Superliga de Vôlei. O time do Taubaté doou uma camisa para ela, com assinatura de todos os jogadores. E a camisa vai ser usada para reverter em fundos para a campanha. Parte das doações vai para os moradores de rua. E pelas ruas de Pinda, outras ações estão sendo feitas. Essa é uma tarefa de cidadania dos militares para arrecadar agasalhos e cobertores para o Fundo Social de Solidariedade. Mais uma campanha que depende do carinho dos moradores para doar calor. Com a participação de cada um, consegue acolher, sim. E é gostoso, faz bem pra gente? Muito bem, faz muito bem. Que o exemplo da Lavínia a gente consiga levar para outras áreas, não só a doação de agasalho, mas a doação de tempo também para ajudar o próximo é sempre muito bom. Tem futebol hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Bragantino quer apagar o mau resultado da última rodada quando perdeu para o Londrina por 1-0 jogando no Paraná. O time volta a campo logo mais às 9h30 da noite em casa contra o Figueirense de Santa Catarina.
O Braga está em 4º lugar, mas se vencer a partida e os 3 que estão à frente tropeçarem, o time pode terminar a rodada na liderança. Ficamos na torcida, hein? É bem melhor se isso acontecer. Essa notícia agora. Um homem de 27 anos foi preso hoje de manhã em flagrante ao tentar aplicar um golpe no INSS. Ele chegou lá de muleta, gesso na perna e um atestado médico falso. Os peritos desconfiaram e chamaram a Polícia Federal, que fez a prisão. O homem acabou confessando que queria uma licença médica. Ele vai responder por estar com documentos falsos e por tentativa de estelionato. A gente está falando de dengue e até para legitimar a necessidade da gente ter que falar quase todos os dias aqui sobre dengue, sobre os cuidados. É que além das 2 mortes em São Sebastião, tem mais vários outros casos registrados na cidade. Vejam aqui, são 290 casos em São Sebastião, mas dá uma olhada em Caraguatatuba, é a cidade do litoral que mais registra casos da doença. São mais de 1.200 casos, além de 3 pessoas que já morreram por causa da dengue. Em seguida vem Ubatuba com 319 casos, Ilhabela com 80 casos. Agora, olhando um pouquinho aqui para o Vale do Paraíba, a gente também tem mais informações, né? Números próximos neles. Caçapava com 274 casos confirmados. São José dos Campos um pouco menos, 260, considerando-se que São José dos Campos é bem maior que Caçapava em termos de população e um número menor de casos confirmados. O que aumenta ainda mais a gravidade de Caçapava, que é uma cidade populacionalmente muito menor e está igualzinha praticamente. Olha, Lorena com 218 casos e Taubaté com 72, que tem um número bem inferior a todos os outros que a gente está mostrando aqui, né? É preocupação para todo mundo.